Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco por esse telefone. Meu telefone é o DDD 99 e o telefone 991520454, que é meu WhatsApp também. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e muitos estudos bíblicos dentro da lição, escrito também, tanto em Word quanto em PDF, então entre em contato conosco por esse telefone, por esse WhatsApp, diga: eu quero receber material extra da Betel, aí coloque o seu nome e a cidade onde você mora, e eu envio para você gratuitamente toda semana esse material. Então você tem o vídeo, tem os slides e tem os estudos, tudo gratuito. Só te peço um favor, para que o YouTube divulgue esses vídeos para outras pessoas, precisa ter muita gente que dê aí um legal e precisa ter muita gente que se inscreva em nosso canal. Os irmãos estão assistindo, mas não estão dando aí um like, um gostei, não estão se inscrevendo. Aí atrapalha crescer o trabalho, atrapalha que os outros também possam aproveitar, seja divulgado para mais gente. Então faça esse favor para nós. Daí, tem uma mocinha aí dizendo assim, um legal aí, você clica em cima, e aí onde está inscrever-se, clique em cima, se inscreva, pronto. É só clicar em cima, você não vai pagar nada por isso. Então faça esse favor para nós, faça esse favor para Deus, né, na divulgação do trabalho de Deus. Lembrando que no final aqui do vídeo sempre eu faço a oração por algumas pessoas que querem se converter e também oramos por pessoas que estão doentes, estão enfermas e precisam de oração. Nós oramos para Jesus curar. Neste trimestre estamos estudando nas revistas da Betel Editora, adultos, com o tema Movimento Pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. Então essa chama do Espírito, ela foi acesa lá no dia de Pentecostes e nunca mais se apagou. No dia da inauguração da igreja, desceu fogo do céu. O Espírito Santo desceu sobre cada um daqueles que estavam reunidos ali, cerca de 120 pessoas. E esse fogo continua descendo, nunca se apagou. Para as igrejas reformadas, calvinistas, esse fogo desceu lá e apagou, nunca mais foi aceso. Para eles, desceu foi gelo, né? No dia da reforma lá, parece que desceu foi gelo. Fogo não. Neste trimestre nós temos aí como comentarista da Betel Editora, o bispo Oídes José do Carmo. E nós já estudamos na lição 1, a descida do Espírito Santo, na lição 2, em permanente vigilância, na lição 3, a reforma protestante, na lição 4, o puritanismo, na lição 5, o pietismo, na lição 6, o wesleyismo, lição 7, o movimento de santidade, lição 8, o avivamento da Rua Azusa, lição 9, o movimento pentecostal no Brasil, lição 10, os movimentos pentecostal e neopentecostal, e hoje vamos estudar aí a lição 11, o batismo com o Espírito Santo e o pentecostalismo clássico, a promessa que transforma vidas. Então vamos ver aí que no Antigo Testamento havia então a promessa desse derramamento do Espírito Santo e Deus usou então o profeta Isaías, né, o profeta Joel e vários outros profetas para predizerem este acontecimento maravilhoso da inauguração da igreja, que é o corpo de Jesus Cristo na terra. É a nova aliança, feita agora não com sangue de bodes e ovelhas, mas com sangue de Jesus Cristo, e o Espírito Santo é colocado dentro de nós, mora em nós, é uma nova aliança bem diferente da antiga aliança. Nós temos melhores promessas e uma dessas promessas é exatamente o derramamento do Espírito Santo. E esta é uma maravilhosa promessa. Imagine se nós não tivéssemos o Espírito Santo morando dentro de nós. Imagine
Que coisa mais triste, que coisa mais lamentável. Que imperfeição seria essa nova aliança. Então as promessas são superiores, são melhores, são maravilhosas. E Jesus disse aos discípulos: convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo, o Consolador, não virá. Agora, para pregarmos o Evangelho, então, veio o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, que vem nos capacitar para fazermos uma obra maravilhosa para Deus. E é uma transformação de vida maravilhosa. Veja o exemplo de Pedro. Quem é Pedro antes do batismo com o Espírito Santo? Quem é Pedro depois do batismo com o Espírito Santo? Quem são lá os filhos do trovão, né? Antes do batismo com o Espírito Santo? E quem são aí os filhos do trovão depois do batismo com o Espírito Santo? É uma mudança radical, uma coisa maravilhosa, e que todo crente deve buscar e deve receber, deve crer. Deveria ser no momento em que se converteu. E não existe uma legítima conversão. Preste atenção, não existe uma verdadeira conversão sem acontecer o batismo com o Espírito Santo. Você fica zangado quando diz isso? Pois fique mesmo. E entra lá para dentro do teu quarto e vai orar até ser batizado com o Espírito Santo. Eu fiz isso. Na lição de hoje vamos estudar os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. Tópico 1, o revestimento de poder em Lucas e Atos. Subtópico 1, e capacitação. Subtópico 2, a promessa do revestimento de poder. Subtópico 3, uma experiência distinta da regeneração. Tópico 2, o batismo no Espírito Santo. Subtópico 1, significado e propósito. Subtópico 2, evidência inicial. Subtópico 3, receber o batismo no Espírito Santo. Tópico 3, aspectos bíblicos fundamentais. Subtópico 1, ser batizado e ser cheio do Espírito Santo. Subtópico 2, línguas como evidência e dom. Subtópico 3, é para hoje e para todos os nascidos de novo. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa preciosa e maravilhosa lição. O texto áureo da lição está em Atos, capítulo 19, versículo 6, que diz: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Então o contexto aí, né, é aquela ida do apóstolo Paulo a Éfeso. O Apolo tinha passado por lá, pregou, 12 irmãos se converteram, foram convencidos por ele que Jesus Cristo era realmente o Messias, e Apolo foi embora. Paulo chega e fala com os irmãos e percebe que eles não são batizados com o Espírito Santo. Então ele pergunta para eles: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ouvimos que haja Espírito Santo. Então Paulo pergunta para eles: mas em que vocês são batizados então? E eles vão dizer: no batismo de João Batista. Mas Paulo diz: certamente João Batista batizou com o batismo de arrependimento de pecados. Não batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Jesus mandou que se fizesse. Então o que Paulo faz? Vai batizá-los nas águas novamente, vai explicar sobre o Espírito Santo. Então Paulo os batiza nas águas, impõe as mãos sobre eles, e eles são batizados com o Espírito Santo. Falam em línguas e profetizam. Veja bem, profetizar não é ler Bíblia, não é pregar, é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Então a pessoa está falando agora aquilo que o Espírito Santo está lhe indicando para falar, lhe inspirando para falar. Tomemos cuidado com isso. Muitas vezes, em muitas denominações, as pessoas creem que profetizar é falar a Bíblia, é dizer o que está escrito na Bíblia, é pregar alguma coisa. Não, aqui é algo sobrenatural. Então eles receberam o batismo com o Espírito Santo
e já receberam um dom do Espírito Santo junto, que é o de profetizar, o dom o quê? De profecia. Assim como os apóstolos receberam. Eles receberam o batismo com o Espírito Santo, falavam em línguas. Essa língua aí só Deus entende. Ninguém entende. Nem quem está falando, nem Satanás, nem os anjos. Só Deus que entende. Por isso é tão combatido. Porque é para falar com Deus essa linguagem. Nós vamos orar nessa linguagem do batismo a vida toda para sermos edificados, fortalecidos. Agora, os apóstolos receberam imediatamente, após o batismo com o Espírito Santo, receberam o dom de variedade de línguas. Então, eles falavam em línguas e as pessoas que estavam ali de outros países, que falavam outras línguas, ouviam eles falarem na língua deles. É uma manifestação sobrenatural. Então se recebe batismo com o Espírito Santo e com fogo. Esse com fogo significa que recebeu o dom do Espírito Santo junto com o batismo com o Espírito Santo. Tem muita gente que recebe só o batismo com o Espírito Santo. Não recebe dons do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo diz que nem todos têm dons. Falam todos em várias línguas? Não. São todos batizados com o Espírito Santo, falando a língua do batismo, mas nem todos recebem o dom de variedade de línguas. Então, sempre que você vê aí, falavam em línguas e profetizavam, quer dizer, então, falaram em línguas, foram batizados com o Espírito Santo. Qual é a evidência de que foram batizados com o Espírito Santo? Falavam em línguas. Veja lá na casa de Cornélio. Pedro levou alguns judeus com ele, quando ele foi à casa de Cornélio. E aí, como é que eles sabiam que aquelas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo? Lá diz, porque os ouviam falar em línguas. Então eles falaram, o mesmo que aconteceu conosco, aconteceu com eles. Eles também foram batizados com o Espírito Santo, estão falando em línguas. Então, qual a identificação? Nós vamos ver pelo menos 5 aí, referências em Atos dos Apóstolos, falando sobre o batismo com o Espírito Santo e a evidência inicial, ou seja, aquilo que comprova que alguém foi batizado com o Espírito Santo é o falar em línguas. Então a pessoa fala num tipo de língua, que é o batismo com o Espírito Santo. Se ele receber o dom de variedade de línguas, aí então sim, ele vai falar na língua do batismo e vai falar em outra linguagem, que é uma linguagem para ser interpretada, ou uma linguagem para ser entendida por alguém de outro país, ou numa linguagem que vai ser para várias pessoas, ouvir e entenderem, ou pode ser uma linguagem que é para uma pessoa só entender. Então a mesma pessoa pode receber aí pelo menos 5 tipos de línguas diferentes. Então, língua do batismo com o Espírito Santo, uma. Língua como sinal para o incrédulo. Então, vai falar e uma pessoa que não é crente vai entender. Deus fala com a pessoa que não é crente. E o crente fala em línguas e a pessoa entende. É um tipo de linguagem. 2. Língua para intercessão. Romanos 8, O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É um tipo de linguagem diferente, que é a língua para intercessão. Orar pelas pessoas, ou por uma pessoa, ou por um país, ou por um grupo de pessoas. Tem outra língua que é a língua para a interpretação. Você vai falar e alguém vai interpretar, ou você ora, pede a Deus e Ele te concede o dom de interpretar. Então, 4 tipos. E o outro tipo de língua, que você está na igreja e vai falar, uma pessoa só vai compreender, um crente só. Então, é um outro tipo de língua. Pelo menos, então, 5 tipos de línguas diferentes. O crente que tem dom de variedade de línguas pode falar. Verdade aplicada. Como discípulos de Cristo, que têm uma missão a cumprir, devemos buscar a experiência do batismo com o Espírito Santo e o contínuo enchimento do Espírito. Veja, a Bíblia não diz que você deve ficar orando e dizendo, Espírito Santo me enche. Não, a Bíblia diz o quê? O que o apóstolo Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo? Enchei-vos do Espírito. Então você é batizado com o Espírito Santo
E a partir daí, você vai se encher do Espírito. Como é que você faz isso? Orando em línguas. É simples. Aí se você é preguiçoso, não se levanta de madrugada para orar. Não acha na sua agenda tempo para Deus. Não ora. Aí fica difícil, fica complicado. Mas toda vez que a Bíblia diz que estavam cheios do Espírito Santo, são pessoas que todos os dias oravam em línguas, estavam cheios continuamente. O pastor Antônio Gilberto sempre falava sobre isso. Este cheio do Espírito Santo é um cheio contínuo. Quer dizer que você todo dia fala em línguas. Todo dia você se levanta e vai orar em línguas. Isso é permanente, permanecer sempre cheio. Tem crente hoje que só fala em línguas quando tem uma festa na igreja. Não entendeu ainda a importância de ser batizado com o Espírito Santo, de ser edificado, de ser fortalecido continuamente com a oração em línguas. Você está dirigindo, está lá. Está lavando vasilha aí, a senhora. Está lá, ó. Está falando em língua, está orando, está sendo edificada, fortalecida. Você está andando a pé, fazendo uma caminhada. Ao invés de estar aí com fone de ouvido, deveria estar devia estar falando em línguas, aproveitando o tempo para ser edificado. Todo o tempo disponível, use, fale línguas. Quanto mais falar, melhor. Eu falo uma palavra só, duas. Porque você não está todo dia orando e buscando falar em línguas. Faça isso a partir de hoje. A criança começa falando mesmo, é só pá, depois má, depois aprende papai, depois aprende mamãe e vai aumentando as palavras. E a oração em línguas é assim. No princípio se fala pouco em línguas, mas depois vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Eu oro de 2 a 3 horas todos os dias em línguas. Tem gente que passa 5 horas, 6 horas orando em línguas. Aí você quer receber um dom do Espírito Santo, faça isso, ore em línguas todos os dias. Eu faço isso desde 1990. E aí, cerca de 10 anos atrás, eu recebi os dons de curar. Então você faça a mesma coisa, ore em línguas todos os dias. Então você deve lutar para se manter cheio do Espírito Santo todos os dias. Textos de referência: Atos 2, versículo 3 e 4. Depois, Atos 10, versículos 44 a 46. Vamos ler. Atos 2. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 10, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Então estavam reunidos cerca de 120 pessoas, uma sala grande, um cenáculo. Estavam ali há 10 dias orando, já estavam ali cansados, estavam assentados, não sabiam o que era batismo com o Espírito Santo. Jesus já havia falado que eles seriam batizados com o Espírito Santo. De repente um começou a olhar para o outro e viu: rapaz, está descendo aí um fogo na sua cabeça, aí uma língua assim, como se fosse uma língua de fogo descendo na sua cabeça. Falou: na sua também. E aí começaram a ver cada um, descer línguas de fogo sobre a cabeça de cada um. E eles começaram então a falar em línguas que eles não compreendiam. Não quer dizer que todos falaram a mesma língua. Não. O Espírito Santo concedia a cada um uma linguagem, que é a linguagem de oração. O batismo com o Espírito Santo é uma linguagem de oração. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz em 1 Coríntios 14, diz o quê? Que só Deus entende essa linguagem. Ninguém mais entende. Nem o diabo, nem ninguém, nem anjo, nem ninguém. Só Deus entende.
e é uma linguagem própria para você orar e ser edificado, fortalecido para pregar o Evangelho. Depois vamos ver então que no decorrer do tempo ali, estavam falando em línguas, vieram muita gente que eram estrangeiros, moravam em outros países, né? Juntaram-se ali para ver o que estava acontecendo. E aí foi que os apóstolos receberam então dons do Espírito Santo, dons de variedade de línguas. E eles começaram a falar e aquelas pessoas ouviam. Eles não estavam falando na língua deles, estavam falando em línguas próprias para que as pessoas de outros países entendessem. É uma linguagem que está dentro do dom de variedade de línguas. Então eles falavam e eles ouviam, como se eles estivessem falando na língua deles. Não estavam falando na língua deles, mas eles ouviam. Isso acontece muito. Comigo acontece muitas vezes isso. Estar falando em línguas de uma pessoa de outro país, compreender claramente, como se eu estivesse falando na língua dele. E também tem a linguagem para ser interpretada. Também acontece muito comigo. Falar em línguas e alguém, então, entender e interpretar essa mensagem em línguas para a igreja ou para um grupo de pessoas. Ou, muitas vezes, também acontece de eu falar em línguas e eu compreender o que eu falei. E eu transmito, então, em português aquilo que foi falado em línguas, que é o que o Espírito Santo falando através de nós, é Jesus falando através de nós. Agora, no outro exemplo dado aí na leitura, foi então quando Pedro foi chamado para ir à casa de Cornélio. Primeiro um anjo apareceu a Cornélio e disse para ele mandar buscar em Jope Pedro, né, na casa de um tal de Simão, que era o curtidor de peles de animais. Pedro estava lá, estava orando, também recebeu a mensagem para ir com eles e ele foi. Chegando lá então, ele vai entender que Deus o está chamando para pregar ali aquelas pessoas que são gentias. Era proibido o judeu entrar na casa do gentio, mas foi uma ordem de Deus. Ele entendeu claramente quando desceu um lençol, né, com um vaso do céu, com vários tipos de animais. Deus está dizendo, não faça acepção de pessoas. Então ele entendeu a mensagem, estava ali e levou com ele alguns irmãos judeus, porque ele não era nem besta de entrar na casa de um judeu e depois os judeus reclamarem com ele e falar que ele transgrediu a norma do povo judeu de entrar na casa de um gentio. Então ele levou os irmãos com ele, que eram também batizados com o Espírito Santo, falavam em línguas também. Então ele começa a pregar, de repente caiu o Espírito Santo sobre aqueles gentios, né, o Cornélio, seus amigos, seus familiares, começaram a falar em línguas. Aí aqueles homens que tinham ido com Pedro falaram, olha, está acontecendo com eles o mesmo que aconteceu conosco, estão falando em línguas também. Então Pedro agora poderia chegar em Jerusalém, como foi que aconteceu, né? Na reunião foram dizer para ele que ele entrou na casa dos gentios, ele disse, sim, eu entrei, mas tinha comigo os irmãos, e eles podem comprovar que eu fui lá enviado por Deus, e quando estava pregando, veio então o Espírito Santo sobre eles, eles falaram em línguas, como nós falamos, receberam o batismo com o Espírito Santo, é coisa de Deus, e eu os batizei nas águas, comprovando assim que tanto Deus salva os judeus, quanto os que não são judeus. Também batiza com o Espírito Santo os que são judeus, mas também os que não são judeus. Vamos à introdução da lição, que diz, diante de tantos ventos de doutrina e da busca exacerbada por novidades, nesta lição vamos reforçar alguns aspectos da doutrina bíblica do batismo do Espírito Santo, como crê o pentecostalismo clássico. Esse assunto foi apresentado pelo Senhor Jesus aos seus discípulos imediatamente antes de sua ascensão, quando esclareceu o propósito deste revestimento de poder, pregar em todas as nações, Lucas 24:47, e testemunhar até os confins da terra, Atos 1:8. Veja então Lucas 24:47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto
sejais revestidos de poder. E eu quero acrescentar aqui algumas outras leituras. Veja Marcos 1,8. Eu, em verdade, tenho os batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Atos 1,5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. João 1,33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Mateus 3,11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então veja, quando nós falamos cheio do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, está registrado na palavra de Deus. Nós estamos repetindo o que João Batista disse, o que Jesus disse, e o que está profetizado no Antigo Testamento, principalmente em Joel, capítulo 2. Fora outras passagens principais aí, como Isaías, por exemplo. Então, tudo isso é bíblico, apoiado pela Bíblia. Ninguém está inventando nada. Em Atos 2,39, Pedro está falando do batismo com o Espírito Santo. E ele disse, isso é para vós, é para vossos filhos. Pedro está pregando para aquela multidão que estava ali, de pessoas vindo de outros países, né? E ele vai dizer, esse batismo com o Espírito Santo aqui é para vocês, é também para os seus filhos. Também é para aqueles que estão longe e para quantos Deus chamar. Veja só a promessa para todos que se convertem. Todos aqueles que ouvem o Evangelho e creem são salvos e devem receber também o batismo com o Espírito Santo. O mesmo batismo que aconteceu em Atos capítulo 2, ali com aqueles cerca de 120 irmãos. Então Pedro está dizendo que é para o futuro também. E nós fazemos parte desse futuro. Então o batismo é atual, o batismo com o Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são atuais, estão aí acontecendo. Eu viajo, prego em várias igrejas. Aí os dons de curar, por exemplo, a gente sempre está orando, Jesus está curando muita gente. Eu oro por batismos com o Espírito Santo. Praticamente todo lugar onde eu vou ministrar a palavra de Deus, eu oro por batismo, e Jesus batiza com o Espírito Santo, as pessoas falam em línguas. Então são coisas atuais. Então veja que Jesus disse para os discípulos, vocês vão ficar em Jerusalém até que vocês recebam o batismo com o Espírito Santo. Não saiam pregando, fiquem em Jerusalém até receber. É uma ordem de Jesus Cristo que deveria ser cumprida por todos aqueles que pregam o Evangelho. Que é primeiro receber o batismo com o Espírito Santo e só depois sair pregando o Evangelho. Veja em Atos 1,4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ficou claro aí para você? Olha bem. Foi dada uma ordem, não saiam de Jerusalém até vocês receberem o batismo com o Espírito Santo. E depois que vocês receberem o batismo com o Espírito Santo, vocês vão sair pregando o Evangelho. Vocês vão pregar ao mesmo tempo aqui em Jerusalém, para a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E ele diz, olha, vocês vão ser o quê? Revestidos de poder. Então vocês vão pregar, vão dar testemunho de mim, de Jesus Cristo. Então está bem simples, né? Bem compreensível. E aí você vai ver o complemento disso, quando o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, diz, 1 Coríntios 14,4, quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Aí você vai ver também o irmão de Jesus falando sobre isso, Judas, capítulo 1, né, que só tem um capítulo, versículo 20. Então veja, Paulo fala em 1 Coríntios 14,4, quem fala em línguas edifica-se. Olha essa palavra, edifica-se a si mesmo.
Aí, versículo 20 de Judas, capítulo 1. Mas vós, amados, edificando-vos, olha aí a palavra edificar, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Veja só, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, que é orar no Espírito Santo, orar em línguas. Olha a palavra edificação aí. Você quer ver mais? O apóstolo Paulo fala lá na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, letra maiúscula, no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha aí, de novo, orando no Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo. Veja bem, isso é orar em línguas, orar falando na língua do batismo com o Espírito Santo. 1 Coríntios 14, 18, o apóstolo Paulo vai falar desse valor da oração em línguas. Ele diz que fala mais em línguas que todos que estavam ouvindo, que estavam lendo a carta dele. Então ele passava muito tempo orando em línguas, falando em línguas. Você quer ver exemplo de falar em línguas no Antigo Testamento? Olha aí Isaías capítulo 28, versículo 11 diz: assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará a este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Porém não quiseram ouvir. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14, cita exatamente esse versículo. 1 Coríntios 14, 21, olha aí. Está escrito na lei, olha lá, se referindo que Isaías escreveu: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Olha que coisa impressionante, maravilhosa. Falar em línguas está lá no Antigo Testamento. Quando Moisés chamou aqueles 70 anciãos, 2 deles ficaram no acampamento, Eldade e Medade. Veja que eles profetizaram no arraial. Essa palavra aí, no original, significa que falaram em línguas. Quando Daniel interpretou aquela língua na parede, aquela língua era uma língua estranha. Não estava escrito visível lá, mene, mene, tekel, facim. Não estava escrito isso. Quando ele chegou, Deus lhe deu a interpretação do que estava escrito. Então ele disse: está escrito mene, mene, tekel, facim. Então, ele foi o quê? Usado para interpretar línguas. Aquela língua ninguém compreendia. Se tivesse escrito mene, mene, tekel, facim, todos os magos teriam lido. Era a linguagem persa, eles entenderiam. Era uma linguagem falada na região, era aramaico. Então não estava escrito em outra língua, a língua do céu, uma língua estranha. Mas aí, então Daniel é usado para o quê? Interpretar o que estava escrito. E ele diz: olha, está escrito mene, mene, tekel, facim. Aí então todos compreenderam o que estava escrito. Só que entenderam as palavras. E Daniel recebe o quê? A interpretação. Cada palavra tem o seu significado. Ele vai dar o significado daquela frase que está escrita ali. Mene significa o quê? Contado. Tekel significa o quê? Pesado. O fazim, que é fares, dividido. Então veja, existem as manifestações de línguas no Antigo Testamento, existe interpretação de línguas no Antigo Testamento. Todos os dons do Espírito Santo aconteceram no Antigo Testamento. Porque o mesmo Espírito Santo que está hoje conosco é o mesmo Espírito Santo que estava lá no Antigo Testamento também. Então, para se fazer a obra de Deus, é necessário o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo. Tópico 1. O revestimento de poder em Lucas e Atos. O revestimento de poder no Evangelho de Lucas e no livro de Atos dos Apóstolos está em conexão com o Espírito Santo e sua ação na Igreja de Cristo. Lucas 24, 49, Atos 1, 8. Cristo estabeleceu o propósito do revestimento do Espírito Santo: capacitar a Igreja a proclamar as boas novas do Reino de Deus.
Então, o revestimento de poder, que está registrado em Lucas e Atos, indicam, então, uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo para que possamos pregar o Evangelho. Tópico 1, subtópico 1, missão e capacitação. A atuação do Espírito Santo na vida de Jesus foi profeticamente registrada no Antigo Testamento, como está em Isaías 11, 1 e 2, 42, 1, Zacarias 61, de 1 a 3. Assim, um acompanhamento ativo do Espírito Santo é visto na pessoa de Jesus desde a sua concepção até sua morte e ressurreição. Lucas registra um momento importantíssimo que assinala o início do ministério público de Jesus. O Espírito Santo desceu sobre ele, Lucas 3:22. Posteriormente, Jesus Cristo concede virtude e poder aos seus 12 discípulos, Lucas 9, de 1 a 6. E depois a outros 70, Lucas 10, 1 a 24. Capacitando-os e enviando-os a pregar e curar. Tanto em Jesus como em seus discípulos vemos o destaque de Lucas quanto à conexão entre o poder do Espírito Santo e cumprimento da missão. Então vemos aí profetizada a vinda do Espírito Santo sobre Jesus, né? E nós encontramos aí em Lucas capítulo 4, isso bem claro, né? O próprio Jesus leu isso na sinagoga, falando que o Espírito Santo estava sobre ele. Veja aí Lucas 4. Versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e restauração de vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Olha só que coisa maravilhosa. Jesus está falando de algo escrito no Antigo Testamento, o profeta Isaías, quase 700 anos depois, Jesus está ali, dizendo: isso aqui está se cumprindo hoje. Veja que o capítulo 4 de Lucas começa dizendo o quê? E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Olha aí, Jesus estava na terra como homem. Se ele estivesse como Deus, jamais ia dizer que ele estava cheio do Espírito Santo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não é? Não ia dizer isso. Então Jesus como homem, olha só, ele estava cheio do Espírito Santo. Quando é que ele foi cheio? Na hora do batismo, nas águas. Ali, João Batista o batizou. A Bíblia diz que ele foi imerso ali, quando ele saiu da água, ele estava orando. Veio sobre ele o Espírito Santo. Nessa hora ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Como homem. Ele estava na terra como homem. Aí diz, olha, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido, guiado pelo Espírito Santo ao deserto para ser o quê? Tentado, né? A provação de Deus, a tentação de Satanás, para que ele pudesse começar o seu ministério como homem, agora cheio do Espírito Santo. Então agora Jesus, cheio do Espírito Santo, ele vai o quê? Enviar também os apóstolos, né? Os discípulos ali, os aprendizes, para que eles também realizem sinais, prodígios, maravilhas. Por quê? Eles estão sendo enviados por Jesus. Jesus deu a eles o quê? Um poder para fazer isso. Não quer dizer que já existia a igreja aí, que os discípulos estavam salvos. Não, não quer dizer isso. Quando a jumenta falou, não quer dizer que ela estava cheia do Espírito Santo, nem que era igreja, não é verdade? Deus a usou. Então não tem a ver com conversão, porque os discípulos foram incrédulos até quando Jesus morreu. Só foram crer realmente depois que Jesus morreu, ressuscitou, apareceu a eles, e que eles realmente passaram a crer naquilo que estava escrito, né? Só aí, então, é que receberam o Espírito Santo. Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Se eles já fossem crentes, já fosse igreja, não precisava soprar sobre eles o Espírito Santo, eles já tinham. Então veja só, foi-lhes concedido um poder para irem pregar e ressuscitar mortos, expulsar demônios, curar os enfermos, os doentes. Assim como o Espírito Santo que estava sobre Moisés, né, foi dado aí aqueles 70 anciãos. Moisés ficou 100? Não, continuou cheio do Espírito Santo. É o que a gente chama de impartição, né?
Então você ora, eu gosto muito, todo lugar que eu vou, eu gosto de orar para que as pessoas recebam o dom do Espírito Santo. Paulo diz, desperta, Timóteo, o dom que é em ti, o qual lhe foi dado pela imposição das minhas mãos. Não quer dizer que você vai impor as mãos sobre a pessoa, orar por elas para elas receberem dons, que você vai ficar sem o dom. Não. O que acontece é o contrário. Quanto mais você dá, mais você recebe. Tópico 1, subtópico 2. A promessa do revestimento de poder. Após a ascensão de Jesus, seus discípulos não deveriam se aventurar a realizar a missão de evangelizar com seus próprios recursos, mas aguardar a vinda do Espírito Santo conforme prometido pelo Senhor Jesus Cristo. Lucas 24, 47 a 49, Atos 1, 4 a 8. Promessa que se cumpriu em Atos 2, de 1 a 13. O derramamento do Espírito Santo ocorrido no dia de Pentecostes foi uma doação do céu, ratificando as palavras proferidas pelo Redentor. Lucas 24, 49. Lucas registrou ainda as palavras de João Batista sobre o futuro batismo com o Espírito Santo. Lucas 3,16. E o apóstolo Pedro citou a profecia de Joel para explicar o que estava ocorrendo naquele dia. Isto é o que foi dito, Atos 2, 16 a 21. Assim estava começando um novo tempo. Então a ordem de Jesus é, não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Como já falamos, João Batista havia profetizado também que Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Então a ordem de Jesus deve ser cumprida por todo o crente. Primeiro, receba o batismo com o Espírito Santo. Depois, saia pregando o Evangelho. É assim que funciona. Se todos obedecessem, nós não teríamos esse tanto aí de denominações, não teríamos aí um tanto de igrejas que ensinam, pregam heresias, e teríamos uma só igreja unida, né? O corpo de Cristo pregando o Evangelho, um único Evangelho. Tem muita gente pregando aí outro Evangelho, não o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo, todos são batizados com o Espírito Santo e todos falam em línguas e todos recebem algum dom do Espírito Santo para evangelizar e ganharem almas. Por quê? Somos imitadores de Jesus. O que Jesus fazia? Ensinava, pregava e curava a todos. Para sermos imitadores, devemos praticar as mesmas coisas que Jesus. Esta é a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Mas o que temos visto hoje? Um outro evangelho, que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Como é que pode uma pessoa congregar numa igreja pentecostal e não falar em línguas? Isso é um absurdo. Eu afirmo a você, você não se converteu ainda como deveria se converter. Tópico 1, subtópico 3. Uma experiência distinta da regeneração. O batismo do Espírito Santo é uma experiência de revestimento de poder diferente da regeneração, que é a nova vida em Cristo, operada também pelo Espírito Santo. Tito 3,5. Esse batismo é autenticado pelo falar em outras línguas, com a finalidade principal de habilitar os crentes regenerados para testemunhar de Jesus Cristo. É fato que os que estavam reunidos no dia de Pentecostes já eram discípulos de Cristo, que agora estavam aguardando o revestimento de poder. Lucas 24, 49, Atos 2, de 1 a 4. Os crentes em Samaria já eram convertidos e batizados, mas foi pela oração e imposição de mãos de Pedro e João que eles receberam o Espírito Santo. Atos 8, 16 e 17. Outro exemplo é a vida do apóstolo Paulo, que se converteu no caminho para Damasco, mas só foi cheio do Espírito Santo quando já estava em uma casa naquela cidade, após a chegada de Ananias, Atos 9, de 1 a 6 e 17. Então veja, existe uma conversão, mas logo em seguida, batismo com o Espírito Santo dessas pessoas que se converteram. É simples isso aí. Nós vamos ver esses exemplos todos aí, essas pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, mas daí a pouco receberam o batismo com o Espírito Santo. É normal. Veja só, deveria, no momento, né? Muitos receberam no momento da conversão o batismo com o Espírito Santo. Alguns recebem na hora que estão sendo batizados nas águas. Aí recebe o batismo com o Espírito Santo, já fala em línguas lá dentro da água.
Outros demoram um pouco mais para serem batizados com o Espírito Santo, mas não podem ficar sem serem. É um absurdo. Todo crente deve ser batizado com o Espírito Santo. É um dever, uma obrigação. Porque senão você não se converteu como deveria se converter. Porque na hora que você se converte como deve se converter, você recebe o batismo com o Espírito Santo. É uma entrega. Enquanto você não se entrega totalmente ao Espírito Santo, você não recebe o batismo com o Espírito Santo. Enquanto você não se entregar totalmente a Deus, não tem como você ser batizado com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai dominar até o membro mais difícil de ser domado, que é a língua do ser humano. Nós podemos domar baleia, elefante, tigre, leão, tudo. Mas a língua é o membro mais difícil de ser controlado. E aí, na hora do batismo com o Espírito Santo, o que acontece? A sua entrega é tão total que o Espírito Santo domina a nossa língua, né? E aí você fala em línguas nessa hora. Aí o Espírito Santo está falando através de nós. Ele conseguiu o quê? O domínio. Quanto mais você fala em línguas, maior é o domínio do Espírito Santo sobre você. É assim que funciona. Por que as pessoas não são batizadas com o Espírito Santo? Porque não se deixam ser dominadas pelo Espírito Santo. Enquanto você for dono de você, não recebe o batismo com o Espírito Santo. Lembre-se, Jesus comprou cada um de nós e pagou com o seu sangue. Nós não pertencemos a nós mesmos, não somos donos de nós mesmos. Dono é Jesus Cristo. Então, se entregue. Veja aí a diferença entre regeneração, o dia que a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, e recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo mergulha, a pessoa na igreja, o corpo de Cristo. Você passa a fazer parte do corpo de Cristo. Agora, a diferença é muito grande. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para capacitar você para pregar a respeito de Jesus, dar testemunho de Jesus, pregar o Evangelho, que é a obrigação de todo crente. Jesus disse: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Isso é para quem essa ordem? Para todos os crentes. Então, você aceitou Jesus, mas você não quer saber de dar testemunho, de pregar sobre Jesus? Então você não se converteu corretamente. Porque se você não perceber que você foi chamado para pregar o Evangelho, para ganhar almas, você ainda não sabe o que é o Evangelho. Então veja que os discípulos que andavam com Jesus, olha só, os apóstolos andaram com Jesus 3 anos e meio. E eles não eram convertidos ainda. Eles não tinham ainda o Espírito Santo. Então Jesus vai aparecer a eles, estavam ali os reunidos, os apóstolos, Jesus apareceu, o Tomé tinha saído, Jesus apareceu, soprou sobre eles e disse o quê? Recebei o Espírito Santo. Se eles tivessem, Jesus não ia soprar sobre eles o Espírito Santo. Então eles receberam o Espírito Santo naquela hora. Agora eles passam a ser o quê? Salvos, Agora existe um problema. Jesus não deixou que eles saíssem desse jeito para pregar o Evangelho. Disse: primeiro, vocês têm que ser batizados com o Espírito Santo. Não saiam para pregar. Mas eles já tinham o Espírito Santo. Pois é. Jesus assoprou sobre eles e receberam o Espírito Santo. Mas não estavam autorizados a pregar o Evangelho. Só depois do batismo com o Espírito Santo poderiam sair pregando o Evangelho. Então a igreja mesmo só passou a existir, a funcionar após o batismo com o Espírito Santo. Então vamos ver, por exemplo, Paulo, Olha aí, se converteu, viu Jesus, se converteu, passou 3 dias ali sem comer, em jejum, mas ainda não podia sair para pregar o Evangelho. Primeiro ele tinha que ser batizado com o Espírito Santo. Então a sua conversão não estava completa. Só ficou completa quando ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Tópico 2, o batismo do Espírito Santo. Veremos agora, à luz das Escrituras, o significado da expressão batismo do Espírito Santo. O propósito dessa experiência prometida e proporcionada por Deus, a evidência física no momento que o discípulo de Cristo é batizado no Espírito, e algumas atitudes importantes por parte daqueles que anseiam receber o batismo pentecostal. Essa é uma dimensão do ministério do Espírito Santo que teve início no dia de Pentecostes
e continua ativa ao longo da história da Igreja, como visto nas lições anteriores. Alguns estudiosos a identificam como a era do Espírito Santo, que é também a era da missão. Olha, veja Mateus 16, 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Prevalecerão futuro. Está falando da igreja que ia ser inaugurada no dia de Pentecostes. Os apóstolos não eram a igreja ainda. Não tinham recebido o Espírito Santo ainda. E nem o batismo com o Espírito Santo. Então veja, tome cuidado para não pensar que aqueles apóstolos que andavam com Jesus ali já faziam parte da igreja, a igreja já existia. Não, a igreja só passou a existir oficialmente, a trabalhar oficialmente após receber o Espírito Santo e depois de serem batizados com o Espírito Santo. Aí sim, olha aí, foi a primeira colheita de almas. Agora a igreja está funcionando como Jesus quer. Dia de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então vamos ver aí o que é batismo com o Espírito Santo. Qual o propósito do batismo com o Espírito Santo? Como você deve fazer para buscar o batismo com o Espírito Santo? Se você deve ser batizado? Que dia começou a existir o batismo com o Espírito Santo? E se é atual o batismo com o Espírito Santo? Vamos ver tudo isso aí. Tópico 2, subtópico 1. Significado e propósito. Lucas registra as palavras de Jesus sobre a experiência que os discípulos teriam após sua ascensão. Atos 1, 4 a 5. Ele utiliza duas expressões, batizou, referindo-se ao ato de João Batista, e batizados, referindo-se ao recebimento da promessa do Pai, a virtude do Espírito Santo. A palavra batismo no grego significa mergulhar, imergir, e João batizou, isto é, imergiu, mergulhou. Então o Senhor utiliza a expressão em sentido metafórico para indicar que o revestimento de poder que seus discípulos receberiam seriam como uma imersão no Espírito. Tanto Palmer, 2016, página 19, quanto Marshall, 1982, página 59, enfatizam que não é possível expressar a experiência do batismo no Espírito Santo em sua totalidade. A expressão aponta para uma experiência na qual o crente é dominado e maravilhado pelo Espírito Santo. Uma experiência que aumenta e intensifica a obra do já atuante Espírito. Portanto, é o Espírito Santo capacitando os discípulos de Cristo para evangelizar até os confins da terra. Lucas 24, 47 e 49, Atos 1, 4 a 8. Então veja, João Batista afundava a pessoa dentro do Rio Jordão, né? Que é o batismo por imersão. A palavra batismo significa imersão, ou seja, afundar a pessoa completamente. Não pode ficar nada da pessoa em cima da água. Então afundou, cobriu a água. Então imergiu, colocou lá dentro. Então o batismo nas águas é assim que é feito. E o batismo com o Espírito Santo, Jesus usou a mesma palavra, batismo. Tanto João Batista falou, quanto Jesus sobre o batismo com o Espírito Santo. Imersão agora não na água física, agora no Espírito Santo. Ou seja, a pessoa é totalmente o quê? Dominada. Olha, a água lá, quando a pessoa está debaixo da água, ela está sepultada, está debaixo da água. Por isso que o batismo significa morrer com Cristo. A pessoa está debaixo da água, está sepultada. Olha aí, toda o quê? Controlada pela água agora. Está debaixo do poder da água. O batismo com o Espírito Santo. A pessoa está agora imerso totalmente, ou seja, está dominado. Olha, quando nós recebemos o Espírito Santo na conversão, nós temos o Espírito Santo. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, na hora que nós estamos falando em línguas, nós não temos o Espírito Santo. É Ele que nos tem. Ele está no domínio. Olha aí. Nós estamos falando na língua que Ele quer que nós falemos. Nós estamos debaixo do domínio dEle. Então, quanto mais tempo você passa falando em línguas, mais tempo você está o quê? Debaixo do domínio do Espírito Santo. Mais tempo Ele te domina. Qual a diferença entre aquele que prega o Evangelho cheio do Espírito Santo e aquele que não está cheio do Espírito Santo, aquele que não ora muito tempo em línguas? Você vê a diferença clara. São o quê? Milhares de almas que são ganhas por aquele que todo dia está orando em línguas. Ao contrário daquele que
é preguiçoso, não gosta de orar, não ora em línguas, ganha pouquíssimas almas. Você vê uma pessoa cheia do Espírito Santo pregando, você fala, essa mensagem aí eu já preguei, é coisa simples, ninguém vai nem se converter. A pessoa prega e um monte de gente se converte. Por quê? Porque a mensagem está o quê? Ungida pelo Espírito Santo. Existe ali uma unção poderosa que vai tocar as pessoas. É diferente. Então você não deve estar no domínio. Quem deve estar no domínio é o Espírito Santo. Ele vai te dar palavras para você falar na hora que estiver pregando. E isso é importantíssimo, porque ele está sondando os corações. Ele vai levar a mensagem que aquela pessoa precisa para se converter. Tópico 2 sobre tópico 2. Evidência inicial. Como o discípulo de Cristo sabe que é batizado no Espírito Santo? Em Atos, os que foram batizados no Espírito Santo falaram em outras línguas, e isso não por iniciativa própria, mas conforme o Espírito Santo lhes concedia, como está em Atos 2,4. O relato bíblico indica que as línguas foram dadas após eles serem cheios do Espírito Santo, 2,4. Cair o Espírito Santo sobre eles, 10,44. E vir sobre eles o Espírito Santo, Atos 19,6. Atos 8, 17 e 18 expressa, Simão vendo. Não é absurdo afirmar que Simão testemunhou um sinal exterior que o levou a atestar que os samaritanos receberam o batismo no Espírito Santo. Em Atos 9, 17, Ananias impõe as mãos sobre Paulo para que ele seja cheio do Espírito Santo. Ainda em Damasco, o apóstolo começou a pregar sobre Jesus e mais tarde testificou que falava em línguas. 1 Coríntios 14, 18. O livro de Atos aponta para o fato de os discípulos de Cristo começarem a falar em línguas no momento do batismo no Espírito. Então, qual é o sinal externo? Qual é a comprovação de que alguém foi batizado com o Espírito Santo? Falar em línguas. Temos aí 5 exemplos claros, no livro de Atos dos Apóstolos. É uma coisa evidente, fácil de compreender para quem quer. Simples, simples. Todas as vezes, então, que receberam o batismo com o Espírito Santo, falaram em línguas. Não falou em línguas, não foi batizado com o Espírito Santo. Ah, mas ele chorou. Chorar é emoção. Isso não é batismo com o Espírito Santo. Ah, mas ele ficou gló, 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 gló. Não é batismo com o Espírito Santo. Tem que falar em línguas. Como comprovação. Não falou, não é batismo com o Espírito Santo. Não é alguém também na hora lá, eu falo inglês, estudou inglês, aí vai falar inglês, ou estudou um alemão, mandarim ou qualquer outra língua. Não é língua aprendida na terra. Vem do Espírito Santo, vem do céu. É o Espírito Santo que dá. Quando Paulo diz, falo mais em línguas que todos vós, ele não está falando lá do hebraico, do aramaico, do grego, do latim que ele sabia falar. Não. Está falando ali, o capítulo 14 de 1 Coríntios, é todo falando sobre línguas estranhas, ou seja, línguas espirituais, línguas concedidas pelo Espírito Santo. Ah, eu sonhei falando em línguas. Pois é, eu também sonhei, mordi a língua que saiu sangue. Mas isso não é batismo com o Espírito Santo. No dia que você é batizado com o Espírito Santo, você fala em línguas. A língua, aquele tipo de língua? A língua que o Espírito Santo lhe concede para falar. Não é língua dos anjos. Quando Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Veja bem, ainda que eu falasse, ele não está dizendo que fala não. É uma língua dada pelo Espírito Santo. É uma linguagem, cada crente recebe uma linguagem. Não é uma língua que todo mundo fala igual, não. Às vezes um fala uma língua, outro fala outra língua, outro fala em outra língua. É conforme o Espírito Santo escolhe para você falar. Existe agora várias pessoas que podem falar o mesmo tipo de língua? Sim, mas nem todos falam o mesmo tipo de língua. E nem todos recebem o dom de variedade de línguas. Tópico 2, subtópico 3. Receber o batismo no Espírito Santo. Alguns recebem o batismo no Espírito Santo no momento da conversão ou do batismo nas águas. Contudo, mesmo nessas ocasiões, a experiência é precedida do anúncio do Evangelho. Um anúncio ouvido com interesse que produz fé e anseio para receber o que Deus proporciona àqueles que nele creem e esperam e se arrependem. O Senhor Jesus enfatizou a relevância das atitudes movidas por fé. Pedir, buscar, interessar-se. Lucas 11, 9 a 13. Após a ascensão de Jesus, seus discípulos, confiantes das palavras do Senhor, retornam a Jerusalém, onde continuamente louvam a Deus.
perseverando em oração, Lucas 24, 52 e 53, Atos 1, 12 a 14 e 2, 1. Clame, peça, anseie, busque, pois a promessa é para tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Atos 2, 39. Então, é para a atual geração também. Marcos capítulo 16, diz o quê? Estes sinais seguirão os que crerem. Dentre os sinais está um aí, ó. Falarão novas línguas. É o batismo com o Espírito Santo. É um sinal daqueles que creram realmente no Evangelho. Ah, você não crê no Evangelho, então você não recebe o batismo com o Espírito Santo. Como é que eu vou saber que você se converteu realmente? Não é porque você carrega uma Bíblia, não é porque você vai para a igreja. Isso aí as religiões todas fazem. Ah, porque eu mudei de vida, agora eu não falo palavrão mais, agora eu uso uma roupa diferente. As religiões também são assim. Veja aí como se veste lá, por exemplo, o Adventista, o Testemunho de Jeová, o Mórmon, e as religiões que tem por aí. Também mudaram de atitude, mudaram o jeito de falar, o jeito de vestir. Os espíritas mudaram, se tornaram pessoas boas, dão esmolas e tudo. Não quer dizer que você realmente se entregou a Deus, que você realmente acreditou no Evangelho. Você entrou para uma religião. Ah, eu batizei nas águas. Também não confirmou que você realmente é convertido. Quantas pessoas batizam nas águas e não são convertidos? Agora, quem nos conhece por dentro e sabe que quem realmente se converteu é Jesus Cristo. Aí, então, ele batiza o crente com o Espírito Santo. Aí é sobrenatural, não é uma coisa natural, é sobrenatural, é uma confirmação do próprio Jesus. É como uma autenticação, um carimbo. Então, existe realmente uma conversão. E é bem simples, creu, recebeu. Agora você precisa se entregar totalmente a Deus. Deixar o Espírito Santo no controle total da sua vida, inclusive da sua língua. Quando eu aceitei a Jesus, que eu ouvi o Evangelho, criei, fui lá na frente, confessei Jesus como Senhor e Salvador, fui ler a Bíblia toda, li a Bíblia toda em 3 meses, usava barba, cortei a barba, usava calça jeans desbotada, camiseta colorida, cabelo comprido, barbudo e tudo, fumava o dia inteiro, bebia. Mas no outro dia eu era outra pessoa completamente diferente. Mas não fui batizado com o Espírito Santo. Quando eu fui ler a Bíblia, eu vi lá. Falei, mas por que eu não sou batizado? Tem que ser. Entrei para dentro do meu quarto e disse, Jesus, só saio daqui ou batizado ou morto. Porque eu tenho que receber, é para mim. E fui orar, e de madrugadinha recebi o batismo com o Espírito Santo. Então eu tomei o quê? Uma decisão. Eu fui pedir, eu fui implorar, eu fui suplicar, eu fui buscar, eu desejava mais do que tudo. É isso que você precisa fazer. Quando o batismo com o Espírito Santo for mais importante para você do que seu celular, do que seu carro, sua casa, sua máquina de lavar, alguma coisa assim que você ama tanto, mais importante que seu pai, sua mãe, seus filhos, seus irmãos e tal. Quando o batismo com o Espírito Santo for mais importante para você do que tudo, pronto, você recebe. E com os dons do Espírito Santo, mesma coisa. Tópico 3. Aspectos bíblicos fundamentais. Neste último tópico, falaremos de 3 aspectos importantes que, repetidamente, são abordados por aqueles que não creem na atualidade do batismo no Espírito Santo, como registrado em Atos. São abordados de forma equivocada por alguns que se denominam pentecostais. Alguns irmãos têm dificuldade em compreender biblicamente. Lembremos que a crença e a experiência espiritual legítimas não dispensam a igreja do ensino e das correções como nos tempos apostólicos. 1 Coríntios 1, 7, 11, 14, 12, 20, 33, 37, 40. Bom, o cristianismo é essencialmente prático. Então você crê e faz. Você crê e recebe. Você crê, pratica. Veja que sempre tem o crer, ou seja, tem a fé. Nós somos movidos pela fé. A fé agrada a Deus. Então você está ouvindo um ensino sobre batismo com o Espírito Santo. Você precisa abrir o coração e crer. Aí você recebe. Tópico 3 sobre o tópico 1.
Ser batizado e ser cheio do Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo não dispensa o discípulo de Cristo de perseverar em oração e buscar renovação e avivamento ao longo da jornada cristã. O discípulo de Cristo que é batizado com o Espírito Santo e cheio do Espírito Santo necessita continuar buscando ser cheio do Espírito Santo, como está em Efésios 5,18. Em Atos vemos que, após a experiência do dia de Pentecostes, os primeiros cristãos experimentaram outros enchimentos do Espírito. Atos 4:8, 31, 7:55, 13 e 9. Ser cheio do Espírito Santo, como Paulo escreveu aos Efésios, aponta para uma ação diária e contínua. Então, quando você vê a expressão cheio do Espírito Santo, isso é o quê? É aquele que manteve, então, a comunhão com o Espírito Santo. Todos os dias o quê? Orando, falando em línguas, todos os dias. Então, essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Aquele que, de vez em quando, uma festa que tem na igreja, alguma coisa, fala em línguas, ele não é cheio do Espírito Santo. Então, neste dia, ele é cheio do Espírito Santo. Aí, passa aí às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 ano para ter uma outra festa, aí ele fala em línguas de novo. Isso aí não é ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo é estar cheio do Espírito Santo continuamente, todos os dias. Veja bem, comunhão com o Espírito Santo. Quem tem comunhão, então todos os dias fala em línguas. O crente verdadeiro, o cristão verdadeiro, que imita Jesus, não tem como ele viver uma vida cristã sem ele todos os dias orar. Não tem como, se todos os dias ele não lê a Bíblia. Não tem como se ele não sabe o que é jejum. Não tem como se ele não ganha nenhuma alma. Isso não é vida cristã. Isso é vida apenas religiosa. Então, o cristão legítimo, ele vive na prática da sua fé. Não tem um dia sequer que eu não falo em línguas. Isso é impossível. Como você está em comunhão com uma pessoa se você não conversa com essa pessoa? Como você tem uma pessoa dentro de você morando aí, o Espírito Santo, você nem conversa com ele? Então eu aceitei a Jesus em 1990. Eu aceitei a Jesus em dezembro de 1990, fui batizado com o Espírito Santo em maio de 1991. E de lá para cá, todos os dias eu falo em línguas. Todos os dias eu oro, levanto de madrugada para orar. Isso é normal na vida de um crente. Pelo menos um dia por semana você tira para jejuar. Você também deseja ganhar almas. Não é possível você passar um mês sem ganhar almas. Isso é um absurdo. Todo crente foi chamado para ganhar almas. Tópico 3 sobre tópico 2. Línguas como evidência e dom. A Bíblia registra em Atos os primeiros discípulos falando em outras línguas. 2:4. Na casa de Cornélio e em Éfeso, falar línguas. 10:46, 19:6. As línguas faladas nos eventos em Atos indicam a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Nesse caso, é para todos os que experimentam esse batismo. Já as expressões variedade de línguas ou línguas estranhas que encontramos em 1 Coríntios 12:14 referem-se ao dom espiritual. O apóstolo pergunta, falam todos diversas línguas? 1 Coríntios 12:30, mostrando que cada membro do corpo de Cristo recebe um dom que visa ao cuidado de uns com os outros para a edificação da igreja. Consequentemente, nem todos os membros da igreja local recebem o dom de variedade de línguas, mesmo tendo sido batizados no Espírito. Ou seja, em Atos e em 1 Coríntios, a principal diferença está no propósito das línguas. Então, olha, existe diferença entre ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas e receber dom de variedade de línguas. É diferente. Você é batizado com o Espírito Santo, é uma língua que você recebe, é um tipo de língua. É porque nós usamos a expressão, falar, fulano foi batizado com o Espírito Santo e fala em línguas. Na verdade, isso aí é singular. Fala numa língua, uma linguagem que o Espírito Santo concede a você. Essa língua aí, você vai falar com Deus a vida inteira, só Deus é que entende. Você pode ser batizado com o Espírito Santo, falar em língua a vida inteira, todo dia, mas nunca receber o dom de variedade de línguas. Agora, todo aquele que tem dom de variedade de línguas é porque ele já foi batizado com o Espírito Santo, ele fala naquela língua de oração, primeira língua do batismo com o Espírito Santo,
para ser edificado. Mas ele também fala outros tipos de línguas que são específicas para alguma coisa, sempre para a edificação do corpo de Cristo ou para evangelização, né, no caso de falar em língua, um estrangeiro entender, ou alguma pessoa descrente ali no meio entender. Então veja que no dom variedade de línguas ele é usado não só para a edificação da igreja, mas também para a evangelização, para ganhar almas. Às vezes você vai pregar para alguém, fala em línguas e a pessoa entende. Ou pode ser que você fale em línguas e receba a interpretação e você passa para a pessoa aquilo que Deus está falando com ele, que equivale a uma profecia. Então, no caso da língua do batismo com o Espírito Santo, só Deus entende, é uma linguagem de oração para você ser edificado, como você vê aí, 1 Coríntios, né, capítulo 14, versículo 4, você vê aí na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, você vê aí em Judas, né, capítulo 1, versículo 20. Então, é uma linguagem de oração para você ser fortalecido para pregar o Evangelho, revestido de poder. Já dom de variedade de línguas, então você já viu e nós já falamos, vamos repetir para você, que o mesmo crente pode falar aí 5 tipos, pelo menos 5 tipos de línguas diferentes. Então a língua do batismo com o Espírito Santo, para você falar com Deus, para você ser edificado, fortalecido, para pregar o Evangelho da testemunho de Jesus Cristo. Um tipo. A língua como sinal para o incrédulo. Olha aí. Segundo tipo. Essa língua aqui você está pregando, por exemplo, fala em língua, serve para uma pessoa que está ali, que não é crente, e ele vai entender o que você está falando. Ou uma pessoa, ou algumas pessoas, como no dia de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Falava em línguas e as pessoas ouviam, na linguagem deles, estrangeiros. Depois tem a língua para intercessão, que é a oração, né? Terceiro tipo, olha aí. Língua para interceder por alguém, ou por uma nação, ou por pessoas determinadas. Então, é uma linguagem própria para orar intercedendo, que está em Romanos capítulo 8. Depois tem outro tipo de língua que é para interpretação. Olha aí, 4. Então, essa língua aqui você fala e uma outra pessoa na igreja se levanta e diz, estou entendendo, Jesus está falando conosco assim, 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 assim. Então ele interpreta. Na interpretação, a pessoa pode falar uma palavra e significar uma frase, e pode falar uma frase todinha e significar uma palavra só. É interpretação, não é tradução. Então é concedida a interpretação. Ou você mesmo fala em línguas, você mesmo pode receber a interpretação e você passa já em português para as outras pessoas aquilo que você falou em línguas. Então, é uma linguagem própria para ser interpretada. Então, 4 já foi. A última já é uma linguagem não para falar com o descrente, mas para falar com o crente. Então, você está na igreja, fala em línguas, uma pessoa ali está entendendo claramente aquilo ali, a mensagem é para ela mesma, não é para a igreja, é para ela mesma. Ou, às vezes, você mesmo fala em língua, e você mesmo entende Deus falando com você através de você mesmo. Você fala em língua e percebe, Deus está falando comigo. Veja só. Então aqui, pelo menos 5 tipos de línguas aí diferentes. Um crente, o mesmo crente, pode falar. Quando ele tem o dom de variedade de línguas. Graças a Deus eu recebi esse dom, além dos dons de curar. Glória a Deus. Tópico 3, subtópico 3. É para hoje e para todos os nascidos de novo. Uma sincera análise bíblica sobre o batismo no Espírito Santo, considerando o propósito e o testemunho através dos séculos, resulta em reconhecê-lo como uma experiência contínua no processo da regeneração, continuar a crer em sua atualidade e experimentar o batismo no Espírito Santo com a evidência inicial do falar em línguas. Afinal, a igreja continua dependente do poder capacitador do Espírito Santo para anunciar o Evangelho, porque a missão da igreja ainda não se findou. Então, o batismo com o Espírito Santo é atual. Falar em línguas é atual. Os dons do Espírito Santo são atuais. Tudo isso está ocorrendo, acontecendo. Então, você deve procurar, deve buscar, deve desejar. Esse desejar é desejar mais do que tudo, mais do que todas as coisas.
é um desejar verdadeiro. Então você recebe, é para todos os crentes. Faça então uma autoavaliação. Veja o que está com problema na sua conversão. Por que você ainda não se entregou totalmente a Deus? Tem alguma coisa que você reservou? Alguma coisa que está impedindo você de ser batizado com o Espírito Santo? Pode ser um pecado, você pode estar vivendo na prática do pecado. Ou pode ser essa falta de entrega total a Deus. Então veja o que é. Às vezes você está amando mais uma pessoa, mais alguma coisa, um objeto, alguma coisa, mais do que a Deus. E isso vai impedir você de ser batizado com o Espírito Santo. Então, se entregue totalmente. Deseje, acredite e receba. Então está escrito, esses sinais seguirão os que crerem. É preciso ter fé. Conclusão. Para o pentecostalismo clássico, o batismo com o Espírito Santo é essencial para a vida cristã. Assim que cada igreja local experimente o derramamento do Espírito Santo e as manifestações dos dons espirituais para despertar os que estão distraídos e indiferentes, reacender o fervor evangelístico e capacitar os membros do corpo de Cristo como agentes de ajuda e edificação uns dos outros. Então nós que pertencemos a uma igreja pentecostal clássica, então todos nós devemos sermos batizados com o Espírito Santo, devemos buscar e desejar os dons espirituais, devemos estar na prática da oração em línguas todos os dias, jejum, evangelização. É o dever de todo crente. Leitura bíblica completa. Faça esse compromisso de ler a Bíblia toda, todo ano. Então lembremos-nos que o batismo com o Espírito Santo, para nós falarmos diretamente com Deus, orarmos em línguas, sermos edificados. Os dons espirituais são para servirmos uns aos outros e também para evangelizarmos e ganharmos almas. Vamos orar agora. Se você, ouvindo a palavra de Deus, se você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à terra, nasceu como homem, viveu aqui como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, juízo de Deus que estava sobre nós. E tudo isso ele levou sobre ele, morreu por nós na cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Você quer entregar totalmente sua vida a Deus agora? Então você recebe agora a salvação. Vamos orar. O Espírito Santo vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Você agora vai sentir o desejo de se arrepender e pedir perdão. Faça isso. Enquanto isso, você recebe, o Espírito Santo se torna filho de Deus. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar e você recebe agora a cura. Se você não é batizado com o Espírito Santo, receba agora. Nós vamos orar. Receba em nome de Jesus. Se você quer nos convidar para estarmos aí, convide. Nós estaremos aí ministrando batismo com o Espírito Santo, curas, milagres, libertação. Então nos convide, estaremos aí. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, recebe por filhos agora aqueles que se chegam a Ti arrependidos pelos seus pecados. Estão confessando agora, estão pedindo perdão. Se alegre na salvação de Jesus Cristo, porque Ele morreu por você na cruz e ressuscitou. Creia e receba agora o Espírito Santo, recebe agora uma nova vida. Seja agora regenerado, justificado, adotado como filho de Deus agora. Receba o Espírito Santo agora em sua vida, em nome de Jesus. Você que não é batizado com o Espírito Santo, receba agora, em nome de Jesus. Solta todo impedimento, sai, em nome de Jesus. Recebe o perdão de Deus agora dos seus pecados e receba o batismo em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Receba em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca neles agora. Você que está doente ou está enfermo, receba agora a cura em nome de Jesus. Toca, Senhor. Sai toda doença, toda enfermidade. Sai deles agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, deles agora e cura totalmente. Glória a Deus. Aleluia. Lembre-se, dê aí um gostei, dê um legal. Se inscreva em nosso canal para nos ajudar a divulgar esse trabalho. Passa o link desse vídeo para outras pessoas. Se você quer receber os slides que nós colocamos aqui e mais os estudos escritos sobre a lição, então entre no nosso WhatsApp, que está aí o número 99991520454. Diga que quero receber material extra Betel, coloca seu nome e coloca a cidade onde você mora. Eu envio para você toda semana gratuitamente esse material. Se você deseja nos ajudar,
Aí estão as contas, Caixa Econômica, Bradesco e Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva, tá aí o Pix. O meu Pix, você vê aí, meu CPF, 331-957-816-20. Envie qualquer quantia, R$5, R$10, nos ajude. Deus certamente o abençoará por isso. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor. Deus abençoe.